Olá, quânticos! Boa tarde, boa noite para quem vê o vídeo à noite. Hoje nós estamos aqui trazendo mais um vídeo, mais uma conversa com a nossa amiga Rosália, com a terapeuta Rosália, e vamos conversar sobre autossabotagem. Um assunto que a Olá, gente já... Oi, desculpa, Rosália, boa não, tarde. boa tarde, olá a todos. A gente já estava conversando antes da gravação com a Rosália sobre essa questão autossabotagem. E tem muitas coisas interessantes que a gente vai conversar hoje com vocês, para que a gente possa mudar, né? Desligar o botão aí do que nos prejudica e do que nos limita. Então, Rosália, vamos lá. Como fugir da autossabotagem, né? Eu fico pensando isso e eu fico me perguntando, né? Eu me autossaboto. Acho que não existe pessoas que não se autossabotem em Ex- alguns aspectos, né? Exato. O, Nós temos, nós oi, para temos que falar, desculpa. entender que a autossabotagem, né, é algo que muitas vezes nós não reconhecemos como sendo algo que nós provocamos para a nossa vida, né? Então, como nós estamos a falar aqui de prosperidade, questões muito internas nossa, que aí já entra, né, de mão dadas, que nem eu digo, com as crenças, com os traumas, com os medos, que foram os assuntos que nós abordamos nas outras lives também. Então, ele anda muito de mão dada, e ele é apenas um que potencializa ainda mais a estagnação da nossa vida, né, em relação a prosperidade, justamente pelo fato de muitas vezes nós desconhecermos a potencialidade da autossabotagem na nossa vida. E aí eu fico perguntando também outra coisa. Eu até estava vendo uma pergunta que me fizeram esses dias, que as meninas pediram para fazer para nós, né? Sim. O que fazer se eu estou, né, procrastinando? O que fazer quando eu quero, por exemplo, eu sei que eu tenho que gravar mais. Vou dar um exemplo. Eu sei que eu tenho que estudar mais para conseguir aquilo que eu quero. O que fazer, né? Ah, é só ir lá fazer? Não. Não. Sim. A grande questão em relação à autossabotagem, qualquer da procrastinação, é o movimento. A gente tem que trazer movimento para a nossa vida, né? Então, eu acredito que existem 1000 ferramentas aí, assim, Sim. disponíveis, né? Que a gente pode utilizar justamente para conseguir conseguir o movimento, né, que o movimento retorne, porque a procrastinação é a estagnação, né, energética, da onde a gente não vai nem para cima nem para baixo, né? Para baixo ainda bem, mas é que nós estamos ali paralisadas, né? Então é trazer o movimento, é buscar uma ferramenta que nos ajude a seguir. Eu falo para as meninas, agora eu estava há pouco atendendo uma senhora, que a gente já falou no vídeo anterior, né? Eu estava Sim. atendendo ela de cartomancia, sugeri umas outras coisas para ela e até sugeri o trabalho da Rosália depois que eu tratar esse lado emocional e depois que eu trabalhar, porque aqui a gente fala assim, né? A Rosália é das frequências e eu gosto dessa parte da psique, assim, de trabalhar traumas, de trabalhar medos, de trabalhar. Porque a gente tem não perdão, né? A gente precisa se modificar e começar a pensar primeiro em nós. A gente está falando isso agora há pouco, eu e a Rosália. Porque a gente sempre quer resolver a vida do pai, da mãe, da tia, do filho maior de, 20, de 18 anos, do esposo, da esposa. A gente sempre tem uma solução para o outro. Por que isso? Porque a gente está sempre em negação, a gente nunca quer se olhar, porque as minhas escolhas doem, né? Minhas escolhas doem, o que eu fiz da minha vida até aqui dói eu encarar. E eu não tenho forças, às vezes, para mudar. Eu não tenho força sozinha ou sozinho. Por isso que é necessário uma ajuda espiritual, uma ajuda terapêutica, a Rosália e eu trabalhando juntas com a pessoa também para ajudar. Porque assim, gente, vamos dizer que a Rosália faça uma mesa, né? Trabalha a minha frequência. Hoje a Rosália trabalhou a minha frequência. Mas daqui a pouco, se eu continuar com o padrão emocional e mental, a Rosália vai ter que viver trabalhando. Porque eu preciso também da mudança. Eu preciso entender assim, realmente eu estou procrastinando, realmente eu tenho que mudar,
Mas eu tenho que fazer isso acontecer, porque senão é uma faca, vamos dizer assim, de dois gumes, eu falo, né? A Rosália trabalha, eu melhoro um pouquinho, cai. A Prema trabalha, eu melhoro um pouquinho, cai. Daqui a pouco eu digo, isso não funciona, que é o que mais a gente fala, né? Não, os trabalhos vibracionais não funcionam. Sempre está sendo colocado em causa, né, os trabalhos vibracionais, justamente porque a resistência à mudança, né? As pessoas resistem a mudar, porque como eu já mencionei anteriormente em outros vídeos, a mudança requer, né, uma atitude nossa, e essa atitude faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, né, e cause algum peso, algum desequilíbrio, alguma desarmonia naquela frequência na qual nós estamos acostumadas a vibrar, no caso. Sim, e o outro que eu falo sempre também, né, Rosário, autossabotagem. Eu tô acostumada a dizer, eu falei para essa senhora e eu falo para outras pessoas. Quer ver o que eu vejo quando tem uma autossabotagem? É quando a pessoa começa a dizer, eu falo uma coisa para ti, falo uma frase. Vamos fazer isso. Não. Eu não sei o que. Qualquer frase que começa. A primeira frase da pessoa já começa com não. Todas as frases. Não, mas não é assim, já fiz isso. Não, mas eu já fiz aquilo. Não, mas. Bom, o não já tem, né? Eu falo isso para as meninas, o não já tem. A autossabotagem nada mais é, minha gente, na minha humilde opinião, pode estar muito envolvida também com questões obsessivas, tá? Mas eu crio essas questões obsessivas com a minha falta de perdão, com a minha ignorância. Por quê? Eu ignoro o fato de que aquilo existe. Não quer dizer que eu seja burro ou que eu não estude. Não, é ignorar. É como a lei do karma. Falo isso também, já vamos para outro assunto. Eu erro, prejudico as pessoas. Quer dizer que o karma não vai agir só porque eu não sei disso? Claro que vai agir. É a mesma coisa. Então, a autossabotagem é a mesma coisa. Eu procrastino, eu não quero me melhorar, eu não quero fazer o que a Rosália indica, o que a Prema indica, ou até eu mesmo. A Prema não quer fazer determinada coisa para se melhorar. Isso é uma frequência. Eu tenho que sair desta frequência. Eu tenho que escolher. E às vezes essa escolha dói, gente. Mudar dói. Outra pergunta que fizeram para a Rosália sobre autossabotagem é quando eu quero ajudar um filho ou uma filha adulta, né? Eu quero que meu ex-marido mude. Eu quero que o outro mude, meu filho mude. Porque eu sei que eles estão assim. Mas eu me coloco como salvadora, eu faço tudo, né? Eu boto uma capa de super-heroína, de super-mãe, de super tudo. Isso também é uma autossabotagem? As pessoas perguntam, né, Rosário? Sim, podemos dizer que sim, né? Justamente porque o fato da gente querer mudar a vida do outro, em algum momento faz que eu não queira mudar a minha, né? Porque o erro está no outro e não está em mim, no caso. A grande questão é, ao mudar as outras pessoas, né? A gente infringe um pouco do livre-arbítrio de tentar fazer com que a outra pessoa mude, né? Sendo que às vezes a pessoa até nem está preparada para isso. Né? E a gente sempre trabalha, acho que, vou pegar um exemplo, né? Por exemplo, um dependente químico, só pela vontade de um pai ou de uma mãe, ele não vai mudar se ele não estiver preparado para isso, né? E isso também, energeticamente, funciona nesse mesmo propósito. Se a pessoa não estiver preparada para sair da onde se encontra, ela não vai sair, ela vai voltar à estaca zero mesmo, né? Porque é ali que ela vibra naquele momento, é ali que agora, neste momento, ela está preparada para estar. Mas eu acho que a grande questão é, muitas vezes a gente pensa no outro e nunca pensa em nós mesmos. No momento em que a situação está mudando, está uma situação desconfortável aqui, mas se eu mudar a minha reação em relação a essa situação, automaticamente o nível, o movimento energético já vai existir ali assim. Então, se tiver um ambiente, por exemplo, de discussões, e eu, de alguma forma, me neutralizo, vai mudar a frequência daquilo, né? Porque eu não vou estar envolvida naquela frequência na qual a pessoa quer que a outra esteja. Então, esse também é uma solução para essa situação. Mude,
né, o jeito que a gente vive, o jeito que a gente reage a alguma determinada situação, e o próprio ambiente vai mudar. É o que a gente fala sempre na questão do eu, né? Que a gente não quer se enxergar, não quer se olhar nunca. Dói, gente, e isso é para todos nós, tá? Dói as escolhas que a gente fez, que nós fizemos até aqui, dói. Mas se eu reclamo de uma situação, como que eu faço para mudar, né? Se eu quero realmente resolver a situação, quem tem que mudar? As pessoas, às vezes, nos atendimentos, eu digo assim, quem tem que mudar? Ele! Ele? Não, é nós. Tu que tá reclamando? Ele não tá reclamando para mim nada. Não é quem que não aguenta mais a situação, né? O casamento, que às vezes tá infeliz e não resolve, né? Aquela vida de filho e mãe que o filho suga você até os teus 60 anos e ele já é um adulto. Quem que tem que mudar, né? Eles não estão reclamando de nada, para eles tá bom, às vezes é bom, né? Tá ótimo. Assim, né? Continua me dando coisas, né? Continua fazendo. Mas no momento, é que nem eu digo, que nem o exemplo que eu dei, no momento, nesse caso, na situação de uma mãe, eu não vou dar mais, o filho, opa, o que é que está acontecendo que ela aí já muda a percepção, já muda os pensamentos, o que está acontecendo aqui assim, né? E faz que a outra pessoa tenha uma atitude diferenciada no caso. Mas nós nos colocamos, e acho que isso também é como autossabotagem, nós nos colocamos sempre também, né, como não dizer, desculpa, até perdi a palavra, nós nos condicionamos a sempre dizer sim para aquelas pessoas que amamos. Nós, né, é uma autossabotagem também, porque eu não posso ficar só dizendo sim para as pessoas, quando na verdade no meu interno eu quero dizer não. Né? Não, eu não tenho condições de te ajudar. Não, eu não tenho condições de fazer. Por mais que doa, o correto seria dizer não, né? Se te machuca, se te fere, se na verdade você queria dizer não e você está dizendo sim para o outro, também é uma autossabotagem, né? Porque eu não estou cuidando de mim, eu não quero o meu melhor, eu não estou sendo verdadeira ou verdadeiro contigo. Eu estou me sacrificando por você. Aí tem aquela coisa, né? Aí chega aos 60, 70, 80. Eu disse isso para meu irmão Eli agora esse mês. Eu não quero chegar aos 60, aos 80 e dizer assim, eu deveria ter trabalhado menos, tá feito não sei o que menos, aquela música, né? Ter visto o sol nascer, é uma música, né? Eu não quero chegar a isso e espero que todos nós não chegamos a isso, né? Porque chegar numa certa idade e ver que nossas escolhas foram. E também outra coisa, tem idade para mudar, né? Hein, Rosário, o que tu acha? Tem idade? Porque eu vejo as meninas falarem, eu já tenho 60 e poucos anos, né? Não quero mais. Eu acho que enquanto houver o sopro da vida dentro de nós, né, é um momento ideal para mudança, né? Eu acho que todos os momentos, tudo aquilo que a gente passa, a gente tem aprendizados, né? Às vezes demora um bocado, né, para termos a consciência do aprendizado, muitas vezes, mas é importante que a gente reconheça esses aprendizados. E como que tu tá com teus gráficos aí? Não. Tem aqui do lado, sim. Tem? Hoje a Rosália fez um atendimento para mim, fez um trabalho para mim aí, que eu tava com uma frequência de tristeza. Nós vamos falar sobre isso, né? Aí, ó. Né? Eu tava com uma frequência de tristeza, né? Isso também é uma autossabotagem. Prêmio, então a gente não pode ficar triste? Claro que pode. Mas no momento em que eu me condiciono a estar triste, a gente tem momentos de desequilíbrios, né? Tem momentos de depressivos, tem momentos de tudo que é coisa, mas assim, isso é uma frequência, né? E aí, quando a gente trabalha essa frequência para retirar você dessa condição, as coisas se equilibram. Mas a gente tem que continuar trabalhando, né? Exato. E isso... Posso complementar? O sentimento da tristeza, né? Geralmente, o saudável, o sentimento, aquele que nós temos todo o direito de sentir, é condicionado a alguma coisa. Eu estou triste por causa de alguma coisa que aconteceu, algum fato
né, mais específico. Agora, vibrar na frequência da tristeza são condições que acarretam demais, que a gente não consegue lidar, que faz com que a gente, de alguma forma, esteja nessa frequência. Digamos, seriam fatos, suscetíveis, assim, que podem vir muitos, né, vão vindo em cadeia, né, e faz com que a pessoa não consiga sair dessa frequência, vibrando sempre a tristeza. Aí, quando a gente fala assim, quando a gente está falando isso de tristeza, isso também eu sempre gosto de falar nos nossos vídeos, que não quer dizer que eu não tenho que procurar, por exemplo, depressão, né? Não deixa de ser uma autossabotagem, ok? Mas é uma doença que a gente precisa também de ajuda de médico, ajuda espiritual, ajuda de mudança de frequência. Por quê? Na minha opinião, além de ser uma doença vibracional forte, né, tem espíritos obsessores, né, tem muitos espíritos obsessores, a gente precisa afastar, encaminhar, fazer com que aquela pessoa se conecte aos seus mestres, aos seus guias espirituais, ao que ela acredita, independente do nome, porque a gente não tem essa coisa de nome, né, pode ser em várias vertentes. E auxílio médico. O médico também tem que trabalhar na verdade, a gente tem que trabalhar em conjunto com a medicina, né? Tá. Mas a tristeza, a depressão também é, né, uma autossabotagem, porque a gente não se acha digno de alegria. A gente não se acha digno. É uma autossabotagem. Eu não me acho digno de ter. Eu não acho. Às vezes eu não me acho com vontade de fazer nada, né? Porque eu sou assim, eu pré-determino isso. Então, assim, a gente tem ferramentas de poder auxiliar vocês de alguma forma, com os nossos trabalhos espirituais, o trabalho da Rosária, com o meu trabalho, mas também com a medicina junto, tá? Então a gente sempre gosta de deixar isso bem frisado. A questão das doenças, né, eu sempre gosto de trazer à tona, que é alguma dessa parte é desconhecida das pessoas, de que a doença, ela começa nos corpos sutis que nós temos. E digamos que a parte mais forte da doença, né, onde já, né, é quando ela se apresenta no corpo físico. No físico, e é a parte mais difícil de ser tratada. Então, quando a doença está diagnosticada nos corpos sutis, é muito mais fácil a gente tratar do que quando ela já está no nosso corpo físico, né? E, por exemplo, existem também, através da metafísica da saúde, que basicamente todas as doenças são causadas por emoções que não foram tratadas ou foram internalizadas de uma forma, desarmônica para o ser humano, né? Então, existe isso também. Então, muitas vezes a gente trata aquilo que causou aquela doença, o sentimento que causou aquela doença, que daí, de alguma forma, a doença vai regredindo, vai, né, conseguindo aí aos tratar. poucos. Aos poucos, exato. Que é um degrau por vez. Essa coisa, a gente fala assim, às vezes, nos cursos de reiki, nos bate-papos afins aí que a gente faz na internet, e eu falo com as pessoas, a auto-aplicação de reiki, né, porque eu conheço mestres reikis que não se auto-aplicam, que largaram tudo de mão, e tá tudo bem, quer fazer, isso não é um julgamento. Mas quando a gente trabalha diariamente o nosso espírito, a nossa frequência vibracional, que foi o que a Rosália fez hoje, quando a gente vai tomar um passe, quando a gente recebe um atendimento de mesa radiônica, quando a gente, né, toma banhos de ervas, a gente reza, a gente acredita em algo maior, a gente também está co-criando para os nossos corpos espirituais. A gente está ali já trabalhando. O que ocorre é que a maioria das pessoas, elas largam tudo de mão. Gente, se a gente que não larga tudo de mão, quer dizer, eu já larguei, tá, alguns momentos, mas se a gente que não larga tudo de mão, a gente está tropicando, né? Exato. Todo dia a gente está trabalhando uma vibração que é nossa, porque não adianta a gente dizer assim, não, é do outro,
Não, tudo é E a maior nosso. parte das vibrações somos nós que criamos na nossa, né, no nosso campo energético. Isso é fato. Exatamente. Uma coisa que eu falo sempre, que a gente aprendeu até com, né, tudo começa, na verdade, na mente, né? A gente tem que mudar os nossos pensamentos. E quando eu falo mente, eu falo palavra também, né? A nossa palavra, o estado da palavra, ela tem uma grande força energética. É um mantra, né? É um mantra. O que você pronuncia é um mantra. O que sai da sua boca é o que você sente, mas é o que você está pensando. Então, tudo começa na nossa mente. Eu penso, eu sinto, e aí eu vou manifestar isso através de palavras ou eu engulo aquilo tudo, e aí também causa doenças. Então, a nossa proposta aqui no Mudança Vibracional é que a gente possa mudar a sua mente também. Pensar mais positivos, entrar num estado de oração. Como a Rosália falou, tudo vai começar nos nossos corpos energéticos, no meu corpo espiritual, mental, emocional. Mas e o que Prema, como que eu faço para mudar? Fale com a gente, a Rosália tem atendimentos de várias mesas aí para mudar a sua vibração, mas também a gente precisa exercitar mais a nossa fé naquilo que você acredita. Porque Deus, para mim, tem vários nomes. Pode ser você estendendo a mão para um amigo, para mim é Deus em movimento, né? Então você pode mudar a sua vibração de várias formas. Agora, se você quiser resultados rápidos, se você não quiser mudar, você pode pagar o quanto for para qualquer pessoa. Vai ser difícil, né? Eu parto sempre do pressuposto que tem que estar coerente com a mudança, né? Eu preciso estar disposto a mudar, porque às vezes não vale só dizer da boca para fora sem sentir que a mudança que está pronto para mudar, né? Então é sempre a coerência entre a palavra e o sentimento. O Rosário, uma pessoa me perguntou aí para te falar, você acha que a autossabotagem está ligado com o amor próprio? Sim, com certeza. A autossabotagem, ela é um sentimento, podemos dizer assim, justamente porque nós não acreditamos em nós mesmos, né? A grande questão, por exemplo, a autossabotagem, por exemplo, eu quero alcançar ou atingir os meus objetivos. Ah, mas se calhar a outra pessoa que tiver é melhor, é isso. Por quê? Porque eu não tenho o amor próprio, eu não tenho a minha autoestima, eu não acredito em mim mesmo, muitas vezes, né? Não, É mais fácil. merecimento, talvez. O merecimento também Não tá sou associado. merecedora, porque eu Existem, pequei, porque eu fiz coisas erradas. então, várias situações fazem com que a gente se auto-sabote diante de uma situação que muitas vezes é melhor nem tentar, né? Porque acha que vai chegar lá e vai perder, né? Ou não vai conseguir concretizar aquilo que é o esperado. Então, é muito mais fácil eu não fazer, né? Eu sempre digo assim, é sempre bom sair por cima, né? Do que chegar lá e não conseguir realizar. Sim. Isso também isso é uma boa questão. Por exemplo, a gente tem medo do não, né? Tem medo do fracasso, né? É Eu porque tenho na vida nós não somos preparados, a gente não sabe lidar, sinceramente, nós não sabemos. Não é nem adultos, porque hoje a gente julga as crianças, né? Porque as crianças Não, tem muita criança aí não com 40 conseguem. anos. Exatamente. Muitas crianças com 40 anos, que a pessoa não sabe lidar diante das coisas negativas, né? Da vida dizer não. E muitas vezes acontece, entra em desespero, não sabe como vai reagir ou reage de uma forma incongruente, né? Mas justamente porque não sabe lidar com frustrações. Porque hoje é mais fácil nós culparmos uma criança que não tem a compreensão do que uma pessoa adulta, né? Que já tem a compreensão que aquilo, né, daquilo que acontece e mesmo assim não aceita. Tu sabe que, por exemplo, né? Eu gosto de falar minhas histórias para não falar dos clientes. Então, há uns anos atrás, né? Eu tive uma frustração olha, meninas aí que estão precisando de relacionamentos, né? Lembrando que sexta-feira, gente, né? Sexta-feira, amanhã, a gente vai estar às
às 19h30, né? Vamos estar... 19 ou 19h30? 19. Às 19 vamos estar ao vivo, trabalhando para os grupos que estiver, para as pessoas que estiverem online para a mudança da frequência. Então, todas as pessoas que estiverem no Superchat vão estar recebendo aí o trabalho da Rosália, eu vou estar ancorando aqui também, mas para mudar aquilo que você veio buscar aqui, por exemplo, que é a prosperidade. O que vai ser amanhã? Prosperidade? Amanhã a gente pode continuar com os tipos de sabotadores, no caso. Ah. Não, que tu vai trabalhar para o grupo. Que tu vai trabalhar para o grupo. O que eu vou trabalhar vai ser a questão das frequências. Das frequências. Exato. Eu sempre acredito, né, que as egrégoras se formam com um objetivo, estão preparados para atuar naquele momento. Então, eu vou ancorar o grupo que tiver presente e vou ver a vibração dentro dessa tabela para ver qual é a frequência que eles estão a vibrar neste momento. E mudar isso. Tentar auxiliar. Sim, tá. E vamos ver também, vamos diagnosticar que assim, a mudança da frequência, né, da calibração que eles podem atingir mais alta no caso. Tá. Assim, só para que vocês possam entender, porque às vezes as pessoas não conseguem entender. Quando a gente está numa frequência de tristeza, de lamentações, de queixas, de raiva, de mágoa, eu me afinizo com algumas energias também, né? Além disso, tudo é energia, né? Então, se eu estou vibrando baixo, dificilmente os caminhos se abrem para a prosperidade. Dificilmente eu vou conseguir um namorado legal. Dificilmente eu vou conseguir caminhos abertos. Então, esse trabalho que a Rosália faz é para que a gente possa, através da radiestesia, para que a gente possa sair dessa frequência e aí os bloqueios são transmutados, tá? É mágica? Não, porque a pessoa também tem que batalhar, tá? A pessoa também tem que... É muito fácil também, Prema, a gente sair da frequência, digamos, da tristeza, que foi a calibração que eu fiz hoje para a Prema. É muito fácil a gente sair, vibrar um pouquinho alto, mas como nós temos a tendência a voltar para o ponto de partida, voltar novamente para isso. Então, vale lembrar que é um policiamento diário de ações, de palavras e também de pensamentos, para que a gente consiga manter a frequência mais alta. É o que eu falo para as meninas e para os meninos que passam aqui por mim, né? Gente, vai para uma igreja que seja. Nada, não tem nada a ver, não tenho nada contra os católicos, muito pelo contrário. Sou devota à Mãe Maria. Quer ver uma devota à Mãe Maria? Tô aqui. Eu amo a energia de Maria, né? Da Maria verdadeira que eu falo, né? Maria, mãe, aquela mãe que ama todos sem, né? Mãe, amor de mãe, gente, Maria, tá? E eu acho que a gente precisa ir para... Não precisa estar lá na igreja, mas precisa, pelo menos, vibrar fé em algo, né? Quer ir cantar louvores, cante. Quer ir para um terreiro de umbanda bater tambor, vá lá. Se é isso que te vibra, é isso que levanta a tua vibração, é isso que melhora os teus pensamentos, vá. Né? Que é isso que eu e a Rosália a gente bate tanto na tecla. Você tem que procurar a mudança dentro de você. Não espere que as pessoas vão te carregar para um lugar bom. Ou não existe receita, né? Não existe a receita que tem que colocar isso, isso e isso para chegar a isso, né? Exatamente. A gente sugere muitas coisas. Mas o que o seu coração vibra, né? O que o seu coração vibra? É ali a resposta. Né? Eu digo assim, o que te faz feliz hoje? O que faz o teu coração ficar ali dizendo, nossa, eu quero isso para mim para sempre, né? Vou contar para vocês que eu fui num terreiro, depois com o tempo eu vou contar o nome, né? Que é um projeto também de trabalho também depois futuro meu e da Rosália. Gente, eu fui num terreiro esses dias e eu digo para vocês uma coisa. A sincronicidade daquele terreiro, o atabaque tocando, aquela sessão harmônica, todo mundo ali vibrando da mesma energia. Gente, me fez um bem que eu cheguei a chorar de felicidade, assim, por eu estar ali sentada, recebendo aquele axé. Então, assim, vá num local onde você vai se sentir bem. Fale com pessoas que te fazem se sentir bem. Agora, se você também ficar procurando coisas que não te levam a nada,
Se você falar com pessoas que só falam desgraça e reclamação, né? Queira então ficar só. Eu prefiro hoje 1000 vezes estar só do que ficar com pessoas. Isso não tem nada a ver com o nosso trabalho. Nosso trabalho é ajudar as pessoas. Mas eu falo de amizades, eu falo de relações, de trabalho. Você quer trabalhar com uma pessoa que só reclama? Às vezes a gente não tem escolha. Às vezes não tem escolha, exato. Às vezes não tem escolha. Dá tudo bem. Mas eu não preciso ouvir essa pessoa. Preciso? Sou obrigado? Ah, mas é minha chefe. Não, tudo bem. Mas ouve a chefe, sai aqui e ali, se for reclamação, né? Não falo da reclamação do trabalho, gente. A gente tem que resolver. Trabalho é trabalho, tem que resolver o trabalho. Tô falando assim, às vezes tem pessoas que levam trabalho para cá, levam a vida pessoal para o trabalho. Eu tô falando assim, a gente tem escolhas. Bom, eu tenho 6 horas ali, 8 horas pro meu trabalho para ouvir minha chefe reclamando. Vou estar ali, primeiro aquela pessoa que está ali, você precisa de alguma forma perdoar ela, e ela te perdoar. Quem é que ela acredita na lei do karma sabe disso. Não há uma folha de uma árvore que não cai que se não for da vontade do criador, criadora. Agora nós vamos falar criadora aqui também, porque a gente é feminista. Tá? Então a gente precisa entender isso, que eu estou no meu trabalho, mas eu não tenho que ficar ouvindo a minha mãe reclamando, meu pai reclamando, meu marido, minha mulher reclamando, meu filho de 50 anos reclamando, minha vizinha que vem aqui só se queixar, né? Busque a mudança vibracional. E essa busca da mudança vibracional, que é o que a Rosália e eu propomos para você, gente, acredite em mim, vocês vão perder muitos amigos, mas vocês vão ganhar outros. E quando a gente ganha esses outros, a gente entende, né, como é bom ter mudado, tá? Eu agradeço muito a atenção, eu e a Rosália, né? Agradecemos muito a atenção de vocês. Amanhã nós estaremos aqui ao vivo, às 19 horas, trabalhando na mudança da frequência. A Rosália vai estar aqui trabalhando na mudança da frequência. Eu vou estar aqui ancorando proteção, oração. O que der aí para fazer, a gente vai estar fazendo para que as pessoas que estiverem no Superchat conosco possam dar um salto quântico e rumo à nossa prosperidade. E aí, quando eu falo prosperidade, eu falo aquela coisa bem ampla, né? Dinheiro, alegria, contentamento, gratidão, saúde, né? E que a gente seja abençoado todos os dias. Gratidão, Rosália, por mais Obrigada a todos. Vídeo. E vou deixar aqui o contato da Rosália, meu contato para vocês. Ficamos à disposição para dúvidas, se quiserem fazer um tratamento com a Rosália, uma cartomancia comigo, fiquem à vontade, estamos aqui para ajudar também. Namastê, até amanhã. Até amanhã. Tchau.